A apresentadora Angélica, ela fez um desabafo sobre o abuso que sofreu na infância. Você viu esse desabafo dela? Então, vou trazer para vocês então detalhes. A Angélica fez confissões sobre a sua vida pessoal, incluindo um abuso sexual que sofreu na juventude. Ela explicou que na época ela não tinha aquela consciência do que era certo, do que era errado. E outras famosas, a gente também vem vendo aí, que outras famosas também estão abrindo o coração, contando os abusos que já sofreram. Foi o caso da Tata Werneck. Na semana passada, inclusive, a apresentadora começou a chorar durante esse desabafo. A Anitta também já trouxe, né, esse assunto. Xuxa Meneghel também no ano passado falou abertamente sobre isso. O que isso traz para a gente de reflexão? Muitas mulheres, né, elas que são vítimas desses abusos, elas passam anos em silêncio. Em muitos casos, existe até a dificuldade de identificar que está sendo vítima de um abuso. Pessoal, é muito importante a gente falar e a gente denunciar isso. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, participa com a gente aqui no nosso estúdio. A gente recebe a psicóloga Luciana Infantini. Obrigada, Lu, pela sua presença, viu? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Clara Campos, que assim como a Angélica, assim como a Tata Werneck e outras famosas que a gente citou aí no início da apresentação do assunto, você também guardou durante anos esse segredo no seu coração, né, Clara? Como é que foi isso para você? É aquilo que eu sempre falo, é um sofrimento. Porque você tem que aprender a sobreviver todos os dias com aquilo, né? No meu caso, o meu gatilho veio, eu tinha 23 anos. Né? Eu sofri bem criança, né? Então, com 23 anos, depois de casada, eu tive um gatilho. Você tinha quantos anos na época? Uma média, uns 7 anos. Uns 7 anos. É. E só aos 23 anos você veio à tona o sentimento por ter guardado durante todos esses anos isso no seu coração, e isso veio à tona aos 23. Isso, mas nesse percurso todo, até chegar aos 23, eu sempre tive comigo, assim, um certo, como é que fala, dificuldade em algumas coisas, escola, né? Eu era muito dada, eu tinha muitos amigos, né? Todo mundo na minha casa, aquela coisa, mas no fundo eu era uma pessoa muito triste, mas eu não transmitia no meu rosto isso. Então, quando as pessoas me veem falar sobre isso aqui, né, como várias vezes eu vim, me encontro na rua, no supermercado, mesmo na igreja, eu falo assim, poxa, Clara, você passou por isso, mas você nem parece. Eu falei, pois é. A gente aprende, eu não digo a aceitar, a gente aprende a ressignificar a nossa vida. Né? Apesar de que eu não tive ajuda de ninguém. Hoje eu vejo a Angélica falando aí, né, na juventude, né? Ela, nessa época, ela devia ter um bom psicólogo, né? Uma rede de família que ali abraçou ela. Na minha época, não. E como eu vejo, assim, muitos comentários aqui de mulheres com a mesma idade que aconteceu com a mesma idade que a minha, são pessoas sofridas, pessoas doentes, pessoas amarguradas, pessoas que não conseguem ter um relacionamento conjugal na área da sexualidade, não conseguem porque há um bloqueio, porque não foram tratadas. Eu, graças a Deus, eu não tive essa rede de apoio, tá certo? Mas eu tive algumas pessoas que foram para mim, assim, especiais. Eu não posso deixar de falar, que foi meu pastor na época, algumas senhoras da igreja e meu esposo. E Deus. Eu devia colocar Deus em primeiro lugar, né? Mas eu fiquei um pouquinho revoltada com Ele quando eu fiquei, né? Quando eu passei por isso tudo, eu fiquei um pouco distante de Deus. Né? Foi aí que Ele me chamou e falou, eu te escolhi. Não foi você que me escolheu. E você não está nesse mundo para sofrer. Você está nesse mundo, o seu passado não vai ser passado, vai ser um passado, vai ser testemunho. Então, eu estou aqui hoje para falar. E eu olho os comentários, Roberto, do programa, eu fico numa aflição, porque eu fico assim com vontade de abraçar todas elas que passaram por isso e que às vezes não têm uma condição de ter uma ajuda, né, doutora? Não tem a condição financeira e guardam aquilo por anos, morrem às vezes com aquilo. E nunca vão ser felizes. Pois é, tem gente, como a Clara falou agora, tem gente que morre com esse segredo. Só que a gente está vendo, Luciana Infantini, uma geração de mulheres, como a gente já anunciou aí, a Angélica, a Tata Werneck, a Anitta, a Xuxa, que estão falando, estão se abrindo agora, na fase adulta, na fase amadurecida. Qual a importância de externar isso? Roberta, como você falou muito bem, né? É uma ferida que fica ali e enquanto você não olha para ela, não trata,
aquilo deixa a pessoa amargurada, deprimida, com dificuldades nos relacionamentos interpessoais, principalmente no relacionamento conjugal, vai ter dificuldade na sexualidade. Então, assim, é muito complicado a pessoa viver com esse segredo, mas a gente sabe que tem muitas mulheres. Roberta, assim, eu atendo muitas mulheres que, com mais de 40, 50, que vão relatar isso, sabe, bem depois. Ou seja, qual a importância, né, de lidar com essas questões? É realmente você se curar. Você se libertar daquela dor, daquele sofrimento e ressignificar, porque só vai ter sentido a vida a partir do momento que você ressignifica, que você coloca ou como um propósito, né, ou como um aprendizado. É difícil ressignificar isso, mas de todo modo, né, é somente lidando com essa ferida que a pessoa vai conseguir ter um pouco mais de saúde mental. E quais são as consequências na vida dessa mulher, igual a Clara falou aqui, já de alguns bloqueios, por exemplo, na vida 2? O que mais pode acontecer na vida de uma mulher que consegue, né, vai suportando aquele sentimento dia após dia? Roberta, como, né, a Clara falou muito bem também, ela era triste por dentro, né? Quer dizer, olha, é um sintoma de depressão, né? Ela estava provavelmente num quadro de depressão e nem sabia. Isso pode se agravar, a pessoa pode chegar a cometer suicídio, sabe? Então, é muito grave. E a gente sabe, assim, que muitas e muitas mulheres já sofreram abuso e ainda estão caladas, né? Então, é importante não apenas denunciar nas redes sociais, que talvez nem seja o melhor local para denunciar, porque tem aí, né, uma exposição muito grande. Mas procurar ajuda terapêutica, né, colocar isso para fora, tratar dessas feridas é muito importante. Para uma qualidade de vida até com o esposo, né, com o parceiro aí, porque, imagina, aquilo que era para dar prazer, Roberta, que é a sexualidade, aquilo gera dor, gera sofrimento, gera frustração. Então, fica bloqueado, com certeza. Você aí de casa que está acompanhando o nosso programa, está aqui o nosso QR Code para você mandar a sua opinião, o seu comentário, caso você também já tenha passado por essa situação. Manda para a gente o seu relato, que a gente vai abrir já espaço para os comentários. Na verdade, eu já até recebi um aqui que diz: não só as mulheres sofrem esse tipo de abuso, vale a pena ressaltar isso. Eu, na minha infância, com menos de 9 anos, sofri alguns abusos esses sempre com pessoas de confiança da família, tá? Hoje tenho 33 anos e guardo isso para mim até hoje. Eu ainda sinto muita vergonha. Daqui a pouquinho a Luciane vai explicar para a gente como superar esse trauma. Ela já falou da importância de externar, de buscar uma ajuda, mas como superar isso também? Mas antes, Clara, você percebe que a partir do momento que você começou a falar sobre esse assunto, você também ajudou outras mulheres? Eu queria até ressaltar o programa aqui, né? Eu acho que é a 5ª vez que eu venho aqui, né, Roberta? E toda vez que eu vim aqui, a primeira vez eu vim com muita dificuldade, né? Que aquilo volta tudo à mente, você tem que fazer um processo um retrocesso, né? E depois eu trabalhei aquilo uma semana depois do programa aqui, né? Para mim manter o meu equilíbrio. Mas foi muito bom e está sendo muito bom toda vez que a gente vem aqui. Se você observar o tanto de mulheres que depois, numa fala sua, né, numa palavra sua, se sente acolhida e vê, e ela enxerga que ela tem cura, ela tem solução para aquele problema dela. Né? Não que a marca vá sumir, ela não vai sumir nunca. Eu até comparo assim, quando a pessoa perde um membro do corpo, até o cérebro aceitar que aquele membro não faz parte mais, até então ele continua fazendo mentalmente os mesmos movimentos, invisivelmente. E assim é para a pessoa abusada. Até ela entender que aquilo que ela passou, né, não vai sumir, mas vai ter uma solução para aquilo, uma cura para aquilo, um tratamento para aquilo, para que ela possa suportar de uma forma mais leve aquilo. Você perguntar para mim assim, você tem ódio da pessoa? Não, eu não tenho ódio da pessoa que fez isso. Aliás, não foi só uma, né? Na minha infância até a minha adolescência, eu passei por algumas tentativas de abuso. Mas eu consegui sair de todas elas porque eu já conseguia me defender.
né? Porque se você observar, o abusador, ele prefere crianças por quê? Porque elas não têm defesa. Já uma adulta, Angélica, por exemplo, hoje ela pode falar tranquilamente. E se viesse a acontecer com ela agora, com essa idade dela, jamais permitiria. Então, fica mais fácil você, com tratamento, um bom psicólogo, um bom conselheiro, um bom terapeuta, que entenda o seu problema de uma forma emocionalmente profunda, você tem solução. E você pode ajudar outras pessoas. Eu não tenho vergonha. Eu, na primeira vez, eu fiquei muito assim, né, falei, poxa, eu vou botar a minha cara, a minha família, alguns parentes não sabiam, né, e ficaram sabendo, e né, me criticaram. Por que você foi lá, ficasse só em família? Né? Eles têm essa mentalidade até hoje e acham que eu menti. Até hoje. Ou seja, aí você que já foi vítima na infância acaba sendo revitimizada, revivendo tudo isso e ainda recebendo julgamentos, apontamentos por parte da própria família, que é quem deveria acolher. Olha só, quem também falou abertamente sobre esse assunto foi a Suelen. Ela mandou um vídeo contando o que ela passou na adolescência. Olha só. Uso dos 10 aos 11 anos. E dos 11 aos 13 anos eu sofri abusos com pessoas que acordavam às vezes em cima de mim. E eu guardei isso durante muito tempo na minha vida. Uma época eu lembro que eu cheguei a tentar me abrir com a minha mãe, mas a minha mãe não acreditava em mim. E passados alguns anos eu me calei, sofri muito com isso dentro de mim, porque traz traumas, né? Imagina uma criança guardando com toda essa carga dentro dela, né? Então, hoje, na minha vida adulta, eu consegui me abrir, desabafar. E eu confesso para você de casa que isso foi libertador para minha vida. Diga não ao abuso, grite, se for preciso, fale por socorro. Obrigada, Suelen, pela sua participação também, dando as mãos às mulheres aqui sobre esse assunto. Não só as mulheres, né? Como a gente já viu aqui outras participações, também tem casos de meninos que sofrem abuso na infância. A gente recebeu aqui um comentário muito interessante. Boa tarde, Roberta. Minha madrinha tem 70 anos e me contou que há quase um mês foi abusada por um irmão de criação. Eu fiquei sem saber o que dizer. Luciana Infantino, a pessoa, a família que acaba ouvindo esse tipo de relato, o que fazer e o que não fazer também de jeito nenhum, igual a Clara se sentiu apontada com os comentários da família. Roberta, o primeiro movimento que tem que acontecer é de acolhimento, né? Que se a pessoa teve coragem de colocar isso para fora, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser respeitada naquele momento, né? Jamais duvidar, porque a gente ainda está numa cultura machista que duvida da mulher, ou responsabiliza a mulher, né? Ah, mas estava de saia curta, mas não sei o quê, né? Que roupa que você estava. Então, a gente ainda tem, né? O que não fazer é julgar, principalmente, essa mulher, ou então achar que ela, de alguma forma, foi a responsável, ela que seduziu. Então, isso precisa ser mudado. E o acolhimento precisa existir. Então, assim, eu vejo muito, Roberta, a questão da mudança de mentalidade. Eu acredito que a Angélica, né, a própria Tata Werneck só teve coragem de falar agora também, porque houve uma mudança de mentalidade na sociedade, mas que não pode parar por aí, ainda tem que melhorar, né, para que mais mulheres tenham coragem de falar e ver que isso realmente é um crime, né? Olha só, tem vários comentários aqui, tá bombando o nosso WhatsApp. Tem uma pessoa que diz, boa tarde, eu preciso, né, após o abuso, buscar ajuda psicológica, porque os traumas são terríveis e, infelizmente, atrapalha na vida social e casamento. Eu passei por isso, é muito triste. Eu sofri com pesadelos na minha vida toda por vergonha, não pedir ajuda. E foi um familiar que fez isso. A gente viu um outro relato aqui também nos comentários de uma pessoa que não conseguiu nem dar continuidade no casamento, porque ela não ficou ali paralisada no tempo. Como superar esses traumas, Luciane? Roberta, dor e sofrimento fazem parte da vida e não tem como a gente evitar, né, em todos os âmbitos. Agora, o mais importante é o que você faz com esse sofrimento, com essa dor. E exatamente o que você fez, né? De dar um propósito para isso, né? Ajudar outras mulheres, olhar para essa dor, ressignificar essa dor. Então, isso é importante. E, assim, na minha opinião, Roberta,
Ajuda psicológica é fundamental, porque é muito delicado esse assunto, deixa realmente marcas profundas na personalidade da pessoa. Tem outro comentário, eu tenho 63 anos, eu fui abusada com 7 anos, eu morava na roça. Minha mãe me obrigava a dormir com uma tia e ela me fazia fazer várias coisas que eu não entendia. Eu nunca esqueci e tive problemas nos relacionamentos devido a isso. Olha só o comentário que ela disse. A minha mãe me obrigava a fazer, a minha tia me obrigava a fazer coisas que eu não entendia. Isso traz o mesmo teor do relato da Angélica, que ela passou por isso na época e ela não entendia que aquilo era um abuso. Você, na sua infância, você entendia o que estava acontecendo, Clara, ou não? Não. Não, que eu achava que... Eu nem sei nem o que a gente acha, né, doutora? A gente só espera que acabe logo aquele negócio, e acabe, que nunca mais aconteça, mas volta a acontecer, né? E você fica assim, a criança, a criança, ela ainda não tem o cérebro, né, formado, acho que é um pouquinho de sorte ainda, né? Porque ela pode conseguir sair, né, desse trauma com mais facilidade, talvez, né? Mas quando, às vezes, no caso dessas aí mais, né, mais velhas, é muito complicado você conseguir ser curada, se libertar, é muito, porque aquilo vem na sua mente. Hoje quando vem na minha mente toda uma situação, já não vem, eu já não sinto um peso mais, nem sinto culpa, nem nojo de mim mesma. Entendeu? Às vezes, os pais, as pessoas que passam por isso, aí tem filhos, viram neuróticos. Eu virei na época, quando eu tive a minha filha, eu cheguei a ter uma neurose, porque não dormia na casa de ninguém, não usava roupa curtinha, não ficava de calcinha, não ficava sem blusinha. Então, eu protegia de todas as formas, porque eu não queria que o ciclo continuasse com a minha filha. Porque na minha família era um ciclo, isso era uma cultura. Isso era normal naquela época. Aí não tinha polícia, não tinha conselho tutelar, né? Então você fazia o que você queria. Dane-se a criança quando crescesse, se ela crescesse, como ela crescesse. O importante é que ele satisfizesse o desejo dele. Entendeu? A pessoa pode estar até me assistindo agora, né? Com certeza, ele está vivo até hoje, a pessoa. E eu digo, você tem filhos. Eu espero que você não faça com seus filhos o que você fez comigo. Porque... quase que automaticamente o abusador, se ele não for tratado, o abusado, se ele não for tratado também, ele vira um abusador. É questão, às vezes, de raiva, vingança, de querer extrapolar o seu ódio. Eu vou fazer também com a mesma pessoa que ela fez comigo. Eu não fui assim, eu tive um tratamento muito sério, a psiquiatria, né, porque... Eu tinha um pensamento assim, eu vou machucar alguém. Me machucou, eu vou machucar também. Então, com o tratamento, eu aprendi a desenvolver, a tirar esse lado meu. Porque eu tinha muito ódio mesmo. Existe essa relação realmente, Luciane Fantini? Quem passou por isso na infância pode também depois no futuro replicar? Pode, Roberta. É por isso que a gente vê, como você disse, né, a questão cultural vai passando, né? Fizeram comigo, eu também vou fazer, e vai passando. E às vezes a pessoa não tem nem consciência. Não se falava muito na década de 80, 90 de abuso, relação abusiva, violência contra a criança, violência contra a mulher. Então as pessoas meio que repetiam aquilo que tinha acontecido sem consciência. E tem muito isso que você falou, a questão da raiva, do ódio, e aí parece que fazendo com alguém aquilo vai passar, mas não passa, né? O ciclo continua e não passa, pelo contrário. Só pra gente encerrar, tem um comentário que diz: já sofri abuso de gente próxima, mas só fui me lembrar anos depois, quando fiquei adulta, minha mente bloqueou por anos. Pode acontecer isso? Sim, Roberta, quando nós não estamos preparados para lidar com uma situação, né, em termos de maturidade psicológica e tal, o que o nosso próprio cérebro faz? Ele apaga aquela informação e só vai mostrar essa informação no momento que a pessoa tenha o mínimo de condição de estrutura psíquica para lidar com aquilo. Isso é perfeito, né? Com certeza. Que bom que a natureza também está aí a nosso favor, nos ajuda. Clara, sempre muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Só falar uma coisa, eu queria dizer para as mulheres que estão me assistindo que a gente tem um projeto individual, interdenominacional, né? Se quiser entrar em contato comigo no meu Instagram, no Instagram do projeto,
Posso falar, Roberto? Pode. Família POD Oficial. Se for mulher, quando meu esposo atende, ele redireciona para mim. E eu vou estar conversando no Zap. E o que eu puder ajudar, eu ajudo. Eu posso passar a minha experiência e dizer para você, você tem um Deus lá em cima que cuida de você. Perfeito. Que bom que hoje você consegue ter essa estrutura emocional de também ajudar outras pessoas que passaram por Obrigada isso. pela oportunidade Obrigada, mais uma vez, tá, Um Roberto? beijo. Um beijo. Obrigada. Obrigada, Lu, pela sua presença sempre, tá?